No episódio de hoje, Educação e Políticas Públicas para Pessoas 60 mais. Vamos receber Margot Karnikovski. Não perca, clique no link e assista o episódio completo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já estamos com o nosso podcast no ar, o Saber Sênior Trajetórias. Hoje trazendo o tema Educação e Políticas Públicas para Maiores de 60, para 60 mais, para pessoas especiais. E o podcast que discute esse envelhecimento com muita qualidade, suas múltiplas dimensões, uma produção da Rede Geronto em parceria com o IMEI. Você pode nos acompanhar sempre pelas redes sociais. Estamos no @IMEI Academy e também no @Rede Geronto. No episódio de hoje, vamos falar sobre educação. A educação para nós 60 mais, essa poderosa arma de muito conhecimento, de saúde, de autonomia, de pessoa e também cidadania para pessoas como nós. Para essa conversa, temos uma convidada mais que especial, a idealizadora da Universidade do Envelhecer, a UNICER, um programa inovador da Universidade de Brasília que une inclusão social, muito conhecimento e valorização da pessoa idosa. Então é uma honra para nós recebemos Margot Karnikovski. Ela é professora da Universidade de Brasília, pesquisadora, uma referência nacional no tema em gerontologia e coordenadora do programa de extensão UNICER, que já atendeu a mais de 1.500 idosos no Distrito Federal e também em outros estados. Que maravilha! Então, já cumprimentando a professora Margot Karnikovski, seja muito bem-vinda, Margot. Que prazer poder conversar com você nessa oportunidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu quem agradeço estar nesse momento aqui com vocês. Muito bom. A gente que agradece. Suzana Fungueto, professora Suzana, também a satisfação muito grande em poder estar com você, conversar com você, com os seus comentários muito pertinentes nesse nosso podcast. Bem-vinda, Suzana. Obrigada, Sérgio. Somos nós quem agradecemos. Professora Margot, a gente já começa sobre a motivação. Como foi a criação da Universidade Envelhecer, a UNICER? Como é que ela funciona na prática? Como é que ela se desenvolve? Qual é a proposta? Como ela nasceu? Qual é a origem dessa ideia fantástica? Bom, inicialmente nós começamos esse trabalho a partir de uma parceria que tínhamos com a Universidade Federal de Tocantins, com a doutora Neila Osório. Na época, nós recebíamos os estudantes da Universidade Federal de Tocantins para fazer mestrado e doutorado conosco aqui em Brasília. No 5º programa de gerontologia que havia no país, éramos 5, né, ao total, na Universidade Católica de Brasília. E então, nós começamos a estreitar nossos laços de pesquisa e, numa ocasião, ela me convidou e convidou ao meu pai para que nós fôssemos até a Universidade Federal de Tocantins visitar o programa que tinha lá com pessoas idosas, um programa de educação. E nós fomos. Eu e meu pai, nós fomos de carro até lá, foi uma viagem muito bacana, muito legal. E durante o trajeto, quando chegamos lá, ele se encantou com o que ele viu lá, porque eram os depoimentos das pessoas idosas, e elas falavam que tinham
ganhado anos de vida e muita qualidade, e estavam bastante emocionadas. Tinha uma senhora com quase 100 anos que tocava tambor, e era de uma cidade próxima a Palmas, e ele adorou aquilo tudo. E ele veio todo o trajeto de volta com a ideia fixa de que eu deveria propor algo semelhante no Distrito Federal, porque no Distrito Federal, segundo ele, havia muitas pessoas idosas em casa, sem ter o que fazer, se sentindo muitas vezes improdutivas, porque eram profissionais, servidores públicos, que passaram a vida inteira trabalhando e que agora não tinham mais essa rotina e também não tinham muitas opções e de cultura, de lazer. Ele achava assim que tinha que ter um plus, algo a mais, e ele veio o caminho todo, eu dizendo, olha, pai, eu sou pesquisadora da Universidade de Brasília, eu estou mais envolvida na pós-graduação, a minha parte com esse convênio, com essa parceria com a UFTE, a pesquisa. Ele, não, mas a gente precisa criar, tanto que ele é hoje o patrono da Unicer. Ele é o patrono da Unicer porque a gente entendeu que só existia a Unicer, só existiu a partir do pedido dele e do ter a sensibilidade de atender ao pedido de um pai. Então, a Unicer nasceu dessa forma. Que linda a origem, né, Margot? E eu te pergunto também, enquanto você expunha para a gente a origem da Unicer, a respeito de uma margem altamente significativa de idosos ainda analfabetos. Como a universidade trabalha essa questão do letramento, da inclusão digital e também da autoestima, Margot? Essa é uma pergunta bem interessante. Quando nós propusemos o projeto, porque inicialmente nasceu como um projeto, hoje é um programa, a Unicer é um programa educativo de extensão, né? Mas que envolve ensino, pesquisa e extensão. Nós estamos atualmente em 12 regiões administrativas aqui do Distrito Federal. Nós temos aulas todas as tardes com esses idosos. Nós temos 180 colaboradores, professores, estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação de diferentes cursos, instituições parceiras, tanto públicas quanto privadas. Nós temos a Rede Geronto, que é a nossa parceira desde o início. A Suzana estava no início dessa história junto com a gente, ela viu nascer a Unicer, participou. Nós tínhamos uma unidade em Candangolândia, que nos foi cedido um espaço, e a gente também fez várias ações lá. E o que a gente tem de mais interessante nesse sentido é que, como a gente percebeu que tem muitas pessoas realmente no Distrito Federal que deveriam estar desenvolvendo a sua vida de uma forma mais ativa e mais saudável. Então, nós chamamos essas pessoas para estar conosco na universidade. E aí a gente criou o projeto, o curso, que é um curso de educador político e social em gerontologia, que iniciou com esse curso. E as pessoas vieram se agregando, e a gente viu que teve um número significativo de inscrições, e a gente não podia atender todo mundo naquele momento. Então, as coisas foram acontecendo aos poucos nesses 10 anos, e nós nunca estivemos sozinhos. Eu acho que isso é importante dizer, a gente nunca esteve sozinhos, a gente sempre trabalhou em conjunto com várias pessoas. Então, o que nos motivou, voltando à questão, o que nos motivou foi a necessidade mesmo da gente compreender como é que a gente envelhece. Hoje, na sociedade, a gente sabe como que a gente se torna adolescente, como que a gente se torna adulto, e agora nós somos envelhecentes. Como que a gente se torna idoso? Como que a gente se torna velho? Isso é uma transição importantíssima e muito complicada, inclusive, né? O que é que nós precisamos para usufruir os 40 anos que ganhamos a mais de vida? Qual é o nosso propósito com esses 40 anos? Quais são nossas possibilidades para muito além desse olhar das nossas limitações físicas que podem vir a acontecer conosco? Então, o que é que a gente pode fazer? Qual é o nosso real propósito? Então,
E isso está muito imbricado na existência, na própria existência humana, e o ser, ele deve aprender ao longo da sua vida. Nós somos seres de aprendizagem. Então, para nós, se nós temos analfabetos, eles vão estar com a gente, porque esse não é um critério para a gente participar do curso. A gente alfabetiza, a gente corre atrás, a gente nivela, porque a principal escola, nós partimos do princípio, que é a escola da vida. Então, essas pessoas têm muito aprendizado, elas têm muita bagagem, muitas vivências, e essa troca de experiência permite muitas reflexões de grande profundidade, independentemente do seu nível escolar. E nós não deixamos a pessoa sair da Unicer sem saber ler, sem saber interpretar um texto. A gente vê as dificuldades e a gente faz cursos de alfabetização para que elas possam, então, aprender a ler e escrever durante o próprio curso. Isso não impede a elas de participar das aulas. Que trabalho excelente, né? E que reflexões importantes, Suzana, que a Margot nos coloca. E eu até anotei aqui uma frase linda da Margot. Essa frase diz exatamente o seguinte: nós somos seres de aprendizagem, Suzana. Aí eu te pergunto a importância de projetos como esse projeto para a construção de um novo modelo de envelhecimento no nosso país. Qual é a sua opinião a respeito, Suzana? Bom, a Margot, eu sou suspeita, né? Porque a gente convive há muito tempo. Eu brinco que a gente convive, Sérgio, desde o século passado, porque a gente já desenvolveu vários trabalhos juntos, né? Então a gente tem histórias desde o século passado. E eu acredito que esse projeto, que é o da Unicer, é um projeto genuíno, porque a Margot sempre coloca muita verdade nesse projeto, e é um orgulho para a gente participar disso, e eu sou, além de ter participado, foi ela que me fez ir para a área de gerontologia. Ela me desafiou, eu desafiei um tempo da vida dela, ela trabalhar com crianças e adolescentes, ela disse assim, você vai trabalhar com idosos, e assim, palavra dada, palavra executada. Então, projetos que falem a verdade, projetos que tragam à tona a realidade do país, que é uma realidade séria. Nós temos aumento da expectativa de vida, mas em relação aos idosos, o trabalho que a Margot faz, com as metodologias que ela desenvolve lá, ela está trazendo à tona a realidade educacional do país, porque idosos no Brasil, hoje, ainda não terminaram o ensino médio. Então, assim, idosos, nós temos um número muito alto de idosos que não terminaram o ensino fundamental e que não terminaram o ensino médio. É muito difícil falar em programas de educação para a saúde sem lembrar que nós temos esses indicadores de escolaridade, esses indicadores são fundamentais para que o sujeito conheça a sua relação com integralidade, para que ele interprete melhor a questão da sua saúde, e que projetos como esse, eu não conheço nenhum projeto, nem no Brasil, nem fora do Brasil, como esse que a Margot faz, e que me orgulha muito de ter feito parte deste início, e assim, ó, e ela sempre foi muito positiva, vai dar. Se o pai dela dizer assim, você vai fazer, ela transmitiu isso para a gente, vocês vão fazer. E a gente, todo mundo colaborou, e a minha parte nesse projeto foi sempre trabalhar com a questão da intergeracionalidade, então de unir as gerações. Hoje, o que a gente faz na faculdade, em Aracaju, com idosos, trabalhando a questão da política pública, com o curso do direito, é muito resultado do trabalho que a Margot nem sonhou que ela ia despertar em mim dentro desse projeto. Então, assim, a gente no e-mail carrega um pouco do Unicer e fica muito orgulhoso disso. E que bom, então, receber a Margot e também destacando, Margot, que você atua no Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal. E eu te pergunto como tem sido essa sua luta com relação às políticas públicas eficazes para que essa população tão importante possa avançar ainda mais. E o que nós precisamos avançar? Como tem ocorrido esse processo? Você tem observado um progresso nesse sentido com relação às conquistas dessas políticas públicas específicas aos idosos? Sérgio, eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem um mundo a conquistar. Eu diria, vou parafrasear aqui, a educação é um tesouro a descobrir, eu diria que a velhice também.
porque é muito jovem a gente envelhecer no nosso país. Nós lembramos, as nossas gerações lembram que pessoas com 45 anos eram consideradas idosas no nosso país. Hoje as pessoas vão viver 100 anos. As pessoas estão aí no mercado de trabalho com 65, 70 anos, fazendo tudo que lhes apraz, né? Tendo uma vida absolutamente normal, no sentido de desenvolver suas potencialidades, né? Agora, em termos de políticas públicas, nós temos que avançar, porque nós temos algumas políticas que são importantes, foram marcos regulatórios no nosso país, também temos a lei federal, que é a Estatuto do Idoso, temos a política nacional dos direitos da pessoa, né, que agora nós vamos ter a 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, nós temos uma série de políticas implementadas na área de saúde do idoso, nós temos uma nacional que é muito importante, os estados têm feito vários documentos e pensado políticas. No entanto, a gente tem que pensar que a política ela só tem sentido se ela sair do papel, se ela realmente for implementada. Se a sociedade assumir o seu papel, que é de construção, junto com o Estado, porque senão as políticas elas ficam adormecidas, né? E isso não resolve as principais questões. O protagonismo do idoso ainda precisa ser muito trabalhado. É um país, o Brasil, eu diria que é um país que nega a velhice, a sua própria velhice. O Brasil nega a sua própria velhice. Nós vamos no parlamento, nós vimos várias pessoas idosas lá, com cabelos grisalhos, que quando vão se reportar ao público idoso, falam os idosos, como se ele não fizesse parte daquela população. As pessoas não querem se enxergar idosas, é uma dicotomia, porque elas querem viver muito, mas não querem envelhecer. E querem ter espírito jovem, querem dizer para as pessoas, eu sou um idoso de espírito jovem. Não, você é um idoso de espírito idoso, com várias vantagens. O espírito idoso é maravilhoso, traz a sapiência de usar suas experiências de forma a aportá-las com menor energia. Você não compra qualquer briga, você não quer se incomodar. Se você perguntar para um idoso, a grande maioria, o que você deseja? Eu desejo paz. Eu desejo viver em paz. Eu desejo usufruir as coisas com maturidade. E o que é que a gente percebe? Nos espaços que foram criados para que esses idosos tenham voz, muitas vezes essas vozes são abafadas por interesses outros que não são o do controle social. Nós tivemos um retrocesso muito grande, infelizmente eu tenho que reconhecer isso. Na última década, nós tivemos um retrocesso muito grande desses conselhos, eles estão sendo agora reativados, né? E isso gera um incômodo muito grande, porque não é na égide do Estado que o conselho tem que ficar. O conselho, ele é independente, ele é deliberativo, ele é a voz conjunta do Estado, das pessoas que compõem, os idosos que compõem, os membros, as diferentes entidades civis. Então, ali é um lugar para se debater o que é melhor para se envelhecer. E como isso vai ser debatido sem a presença de quem está experienciando a velhice? Não tem como, porque as pessoas imaginam que sabem o que é ser velho, mas, na verdade, elas não sabem. Você vai saber quando você envelhece. Você vai entender o que é o etarismo quando alguém se reportar a você com preconceito. Você vai entender que você não é o que você faz, isso não te restringe quando você se aposenta. Porque aí você sai do cenário e você vai ver quem realmente é o teu círculo de amigos, quem realmente faz parte da sua vida. E você vai ver que você é um ser para além do que você faz. O que você faz é parte do que você é, não te restringe. Então, tudo isso, muitas vezes as pessoas chegam na Unicer sem voz. E não é que a gente não dê voz a elas, elas não conseguem falar.
porque elas têm algumas coisas vinculando pela mídia e pela sociedade que diz, você tem que ser amado, e para você ser amado, você não pode se meter na vida dos filhos, você não pode opinar, só fale quando lhe perguntar. E isso aí é uma forma brusca e bruta de preconceito, velado. Você tem que ser você mesmo. Você tem que falar aquilo que você sente. Se o seu filho vai deixar de te amar por causa disso, bom, ele vai ter que resolver o problema, porque aí o problema é com ele, não com você. Você não tem que ficar fazendo alguém que você não é, se calando diante da dor, diante da invisibilidade de quem envelhece no país e da falta de indicadores sociais, de parâmetros sociais, te isolar num mundo à parte, numa ostra dentro de casa, que é o isolamento compulsório, a solidão compulsória, é o que mata as pessoas. Não é a doença cardiovascular, não é o câncer, não é. Isso são consequências da sua falta de expressão, de afetividade, de acolhimento social. Os estudos têm demonstrado que a solidão é, sim, o grande responsável pela morte em vida das pessoas. Colocações simplesmente espetaculares, Margot, se você me permite. Agora vamos também saber da Suzana, as impressões dela a respeito de tudo que é colocado pela Margot. E eu me lembro, Suzana e Margot, agora recentemente eu fiquei impressionado com uma entrevista brilhante de um dos mais consagrados atores de sua geração, chamado Alton Bastos, né? Num determinado momento, a repórter pergunta para ele: e você, Otto, como é que você se sente do alto dos seus 91 anos? Ele falou assim: eu sou o jovem que deu certo. É isso aí. Achei tão bonito isso, né? Porque ele se sente muito bem, ele se sente muito vivo e eu diria vívido, um cara assim, inspirador, que está atuando, que está com uma peça fantástica. Então, assim, é um grande exemplo do jovem que deu certo demais. E o que você acha, Suzana, a respeito das colocações da Margot, principalmente no que se refere a essas políticas públicas que necessariamente precisam ser ainda mais implementadas? O trabalho que a Margot desenvolve junto ao Conselho, e não só em relação às políticas públicas, a gente inclusive vai estar fazendo, né, Margot, juntos, sediando aí do e-mail a conferência livre relacionada à Conferência Nacional de Saúde, para discutir a questão da integralidade da pessoa idosa em 5 eixos, conforme a determinação e aquilo que está sendo feito nessa construção de política pública para discutir o Estatuto do Idoso, a sua aplicação prática da Política Nacional de Cuidados. Só que isso tem que entrar no dia a dia das pessoas, Sérgio. O que a Margot traz, como ela tem idosos todos os dias, idosos de diferentes condições sociais e diferentes escolaridades todos os dias, durante 10 anos, ela acumulou na gestão desse projeto uma experiência incrível e que faz com que as pesquisas, né, Margot, elas andem e proponham novas formas de ensino e de aprendizagem, porque a gente vê o sofrimento e as alegrias dos idosos, não é só sofrimento também, as alegrias, né, a questão da conquista. Sérgio, é mega importante quando elas ficam empoderadas, ela dá um trabalhinho, né, Margot, quando elas ficam empoderadas demais, mas assim, quando elas se sentem empoderadas, quando elas se sentem assim, ó, eu vou à tarde para a universidade e vou estudar, seja o que acontecer, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou aprender, e depois elas vão lá na Câmara dos Deputados para cobrar, seja na Câmara do Distrito Federal, na Câmara do Distrito Federal, ou na Câmara dos Deputados Federal, porque aqui Brasília, né, acumula essas duas funções, são 2 câmaras, elas sentam lá e vão cobrar os deputados as questões pertinentes à política pública. Vocês vão nos ouvir, não está certo o que vocês estão fazendo com os idosos, o atendimento não está bom. Inclusive, a gente está numa parceria, e aí, para tentar, tem um parlamento jovem, Sérgio. E eu falei para a Margot assim, mas por que não tem um parlamento com os idosos para escutar essa experiência? O jovem tem o jovem parlamento, mas por que não tem o sábio parlamento?
Por que a gente não traz idosos de todos os lugares do país para fazer esse processo? Então, nós estamos atrás, né, Margot, junto para trabalhar a questão das políticas públicas. E uma área que a Margot vem se destacando muito é a questão de ver novas tecnologias, porque na área da saúde nós temos as tecnologias leves e aí as tecnologias duras. Nas tecnologias leves vem muito essa discussão relacionada às políticas públicas e à educação em saúde. E ela tem proposto várias parcerias com a sociedade, né, várias parcerias com empresas para tentar trabalhar essa inovação a partir da conscientização. Esses dias nós fizemos uma reunião de trabalho, onde nós trabalhávamos assim, quais serão os serviços importantes para os idosos nos próximos 40 anos. E aí a Margot estava coordenando todo esse processo, junto à Fundação de Apoio do Distrito Federal, trabalhando essa questão relacionada que nasce da política pública e do dia a dia do trabalho desenvolvido no Unicef. Eu acho interessante também a gente abordar aqui, a gente está sempre falando a respeito de um tema realmente muito inquietante. Eu gostaria da opinião da Margot, o que que ela acha, como você vê, Margot, a origem do preconceito no país. Você citava essas pessoas, digamos, lá no parlamento, aí em Brasília, os idosos. Você percebe que as pessoas idosas hoje estão no centro do poder. Nós temos líderes políticos, nós temos líderes empresariais, nós temos os grandes artistas brasileiros, como acabei de citar Otto, mas eu citaria vários outros também. Por que acontece esse preconceito, às vezes de uma forma extremamente velada, uma certa hipocrisia, até boas doses de hipocrisia, e de outra forma até um preconceito escancarado? Qual é a origem, afinal, desse tipo de preconceito? Posto que nós, se tivermos muita sorte, nós vamos envelhecer, a gente busca essa qualidade de envelhecimento. Por que que acontece isso, especificamente no Brasil, dessa forma, eu diria, tão violenta, tão má, perversa, eu diria até cruel? Olha, Sérgio, eu vou te dizer, eu acredito que seja multifatorial. São vários fatores, mas vamos lá, vamos tentar entender um pouco. Primeiro, é uma questão histórica, porque o Brasil, até alguns anos atrás, umas décadas atrás, nós lutávamos contra o crescimento exacerbado, a natalidade, a gente queria fazer o controle da natalidade. E essa realidade mudou, as pessoas morriam muito cedo, então a gente não tinha uma expectativa de vida elevada. E a velhice para nós não era uma realidade assim tão contundente quanto é hoje. E nós tínhamos uma bandeira de dizer: o Brasil é um país jovem. O nosso futuro depende da nação jovem do nosso país. Hoje a realidade mudou. Só que as pessoas, elas não querem as argúrias da velhice. Como qualquer fase da vida, existem as vantagens e desvantagens. Quando você é criança, você não tem autonomia, por exemplo. Até você manter o seu próprio sustento, você não tem autonomia, você tem que pedir para as pessoas autorização para fazer as coisas. Quando você é criança, você também não tem independência. Você precisa, quando é bem criança, na primeira infância, você precisa de um adulto para praticamente tudo. Quando você se torna adulto, você entra num ritmo de vida muito acelerado. E aí, muitas vezes, nós ligamos um automático de crescer no nosso país como se nós fôssemos eternos. Nós nunca vamos envelhecer e nós nunca vamos morrer. E as pessoas têm verdadeiro pavor da morte. Elas não compreendem a morte como um espaço importante da vida. Elas não compreendem a morte como uma possibilidade de vida. E aí elas entendem isso como finitude. E as pessoas têm medo do que elas não conhecem. Então elas negam a velhice. O belo é ser jovem. Jovem não é uma fase da vida no Brasil. Jovem ainda é um estilo de vida. E, podemos observar aí que as pessoas são capazes de fazer em busca da juventude. Quantos jovens morrem buscando corrigir imperfeições que não existem no seu próprio corpo? A beleza dita normas cruéis no país.
As nossos sinais, as rugas, né, são considerados não um elemento de condecoração pelas emoções vividas, pelos sentimentos, pelas vivências, pela sua história e memória. As rugas são vistas como algo fracassado, sinônimo de ultrapassado. E isso no país só vai mudar quando as pessoas entenderem o que é a vida e pararem para pensar, faz parte do autoconhecimento da existência humana. Edgar Morin fala muito sobre isso. E qual é o propósito da educação? Formar pessoas para o mercado de trabalho ou formar seres que entendem, compreendem o que é a sua existência, qual é o seu propósito, e, claro, tecnicamente formados para atender a serviço do outro, de uma construção coletiva, de uma sociedade que prima pela solidariedade, pelo amor. Então, quando tivemos a pandemia, a gente foi obrigado a parar e muitas pessoas ficaram com sérios problemas relacionados à saúde mental, porque foram obrigadas a se olhar no espelho e se perguntar: quem é esse sujeito que eu estou vendo aí? Quem é essa família que eu chamo de minha? Quem são essas pessoas que vivem na minha casa? Porque casa é diferente de lar. Hoje em dia, as pessoas estão tão no automático que vai cada um para um quarto com equipamento tecnológico. Não se senta mais à mesa, não se canta mais juntos, não se chora mais junto, não se sorri mais juntos. Onde está a família? Onde está o lar? Então, a sociedade tem que repensar seus valores, Sérgio. E é por isso que esse preconceito ele ganha forma, ele ganha cor, talvez a velhice só seja visível com esse preconceito. Mas e as outras coisas que vêm junto? Os anciões de algumas culturas, inclusive indígenas, onde o cacique, que é um sujeito muitas vezes de muita idade, talvez o mais velho da tribo, é o mais respeitado, que as vivências dele, a sabedoria que ele tem, que ele traz, é passado de filho para filho, de geração para geração, num resgate de valor à pessoa que já viveu muito. Que as grandes empresas hoje no mundo, em termos de economia, né, vamos falar de desenvolvimento humano e econômico, elas já se dão conta disso e já trazem no seu bojo os sêniors. Não mandam mais os sêniors embora. Eles trabalham numa outra função, que é uma função estratégica, de reconhecimento de estratégias, para que os jovens não cometam os erros que eles já cometeram. Então, veja, a gente precisa rever nossa sociedade, Sérgio. A gente precisa olhar para o outro e a gente precisa olhar para dentro. Eu acho que isso são aspectos muito importantes da educação. Por isso, a educação ao longo da vida. Professoras Margot e Suzana, a gente está já se encaminhando para o encerramento do nosso podcast. Eu aproveito para perguntar a respeito da importância, professora, e depois o comentário da Suzana, porque tem uma grande relação entre um evento e outro, que é a 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos. E depois também falaremos sobre a atividade temática Longevidade e Equidade aqui em Aracaju. Primeiro, por gentileza, a 6ª Conferência, Margot, do que se trata e qual é a importância desse encontro? Bom, as conferências são para que a gente traga uma visão realística para dentro da formulação de políticas públicas. Para isso que servem as conferências. Então, nós vamos nos municípios, coletamos o que as pessoas pensam lá no interior da Bahia, lá no interior de Fortaleza, e aí sobre a questão dos direitos humanos da pessoa idosa. E a gente traz para os estados e depois a gente finaliza esse movimento com a Conferência Nacional, que vai acontecer em novembro. Nós, junto com a Rede Geronto e a Universidade de Brasília, nós estamos promovendo as conferências livres, que é para as pessoas poderem, uma iniciativa bastante protagonista, opinarem sobre os eixos, né? E esses eixos são muito oportunos. Eu não sei o que a Suzana pensa a respeito,
mas esses eixos são muito oportunos, porque eles falam, inclusive, do financiamento para que a gente consiga tirar essas políticas do papel. Como a sociedade civil organizada, como que os outros atores sociais podem dispor desses recursos públicos para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas e fazer com que essas políticas sejam realmente efetivadas, né? Também estamos discutindo o papel dos conselhos, para que os conselhos tenham esse protagonismo. E eu penso que a conferência é esse instrumento, Sérgio, esse instrumento muito importante. Fica aqui o convite, fica aqui a dica, né? Vou falar aqui pela Unicer e pela Rede Geronto, e para que a gente possa se apropriar desses eixos e debater com maior profundidade, levar uma proposta que possa ser até a nacional, para que a gente possa realmente ter esses elementos que são elementos essenciais para se viver com dignidade a velhice no nosso país, para dentro das diretrizes do relatório final dessa Conferência Nacional. Muito bom, professora. E também a Suzana, né, Suzana, falando a respeito dessa atividade temática, acontece em agosto, né, o IMEA Rede Geronto, integrando esse movimento Longevidade e Equidade, Múltiplas Velhices em Perspectiva Intergeracional. Fale-nos a respeito, por gentileza, professora. Esse evento é uma conferência livre, essa conferência livre é uma conferência nacional, então ela tem que acontecer de forma presencial em 3 estados e híbrida ao todo em 9, né? E aí, Margot, nós vamos botar no dia 4 de agosto, das 14h30 às 18 horas, o mundo em polvorosa, ou seja, o Brasil em polvorosa, Sérgio. A gente vai estar de Aracaju, a Margot vai estar de Brasília, e estamos fechando, mas vai ser em Rondônia, a outra cidade que vai estar presencial, e depois a gente vai estar trabalhando com todas as outras entidades que compõem a Rede Geronto de forma híbrida. Nós vamos estar trabalhando esses eixos, vamos tentar colocar delegados, né, Margot, na conferência, né, vamos tentar colocar e discutir as políticas públicas, e a gente vai fazer esse projeto conjunto no dia 4 de agosto. E também, Sérgio, tem um outro evento que a gente vai discutir a questão, e aí mais especificamente apoiando, né, enquanto Rede Geronto e o IMEI faz junto, apoiando a iniciativa da professora Margot, do Centro Integrado Unicer, que é um congresso internacional sobre saúde digital, que vai acontecer em São Paulo, de 19 a 21 de agosto, onde tem vários palestrantes internacionais, e esse é um dos itens também que compõem a discussão da saúde como eixo. A professora Margot vai trazer com a equipe dela todas as novidades a respeito da saúde digital, porque o idoso tem que conhecer também todo esse propósito e a questão do letramento digital que você perguntou antes, não só da alfabetização, né, mas também do letramento digital para se colocar como cidadão. Então, estamos cheios de projetos, cheios de questões, e a gente está se apoiando nesses projetos, e é uma honra para a gente fazer parte da história do Unicer, e o Unicer fazer parte da Rede Geronto, e o IMEI está colaborando com esse processo. Assim como foi uma honra receber a Margot Karnikovski, e me permita, Margot, eu trabalho com isso, posso dizer com alguma propriedade. Você é uma grande comunicadora. Fiquei feliz demais, Suzana, é verdade. Ela expõe com tamanha clareza, com lucidez, com essa fluidez, né, que nos faz tão bem, porque a gente entendeu, captou cada nuance, cada minúcia das suas colocações, que nos fizeram tão bem, que nos fizeram refletir e também chegar a ótimas, a excelentes conclusões. E os parabéns a seu trabalho, fantástico, Margot. O quanto o seu trabalho é importante no que se refere com a sua experiência, com o seu compromisso tão bonito, com esse envelhecimento. Nós envelhecemos com essa qualidade, com esse respeito, com esse reconhecimento. Parabéns pelo seu trabalho e gratidão por você estar conosco nesse espaço, nesse tempo tão importantes.
Eu que agradeço, Sérgio. Eu queria só reforçar esse seminário, ele tem esse congresso, são 2 eventos num só, um seminário e um congresso, que vai acontecer na Unisa, em Santo Amaro, em São Paulo, né? Que a nossa está nos recebendo para a realização desses eventos, e a Rede Geronto, que está nos apoiando enormemente nesse processo. Nós queremos discutir com os países, com a Espanha, com o México, com o Chile, com a Itália, com Portugal, quais são as nossas estratégias de inovação. Quando a gente fala em inovação, as pessoas às vezes se remetem imediatamente às tecnologias, mas isso não é real. Muitas vezes as inovações são nos processos, no como a gente faz as coisas, como os serviços são ofertados, né? Como a gente pode inovar no sentido de proporcionar às pessoas uma melhor vida, uma melhor forma de se viver essa fase da vida. E nós vamos estar falando de educação, de longevidade, nós vamos estar falando, sim, de saúde, porque saúde nessa perspectiva de ausência de comorbidades. Nós vamos estar falando só de doenças. Nós temos que falar como é que a gente aporta ambientes saudáveis para se viver. As doenças, a maioria delas, o processo saúde e doença está muito vinculado ao nosso comportamento, à forma com que nós encaramos os desafios da nossa vida. Então, a gente quer estar discutindo coisas interessantes, e o grande diferencial desse evento é que nós temos aí a presença de pesquisadores, inclusive muitos pesquisadores da Rede Geronto, nós temos pesquisadores do país inteiro, e temos os idosos e os estudantes, todos discutindo juntos durante esses 3 dias, de uma forma lúdica, com metodologias muito pensadas, com talk shows, com podcast, com um monte de estruturas sendo utilizadas, torneio de games, gamificação sênior, que são gamificações próprias para melhorar nossa cognição, resultados positivos que estamos tendo de tecnologias, robótica, tudo isso vai ser tema desse evento. Então, fica aqui a dica para quem está nos ouvindo, que participe, fica aqui nosso convite, e a minha grande gratidão à professora Suzana, que é muito mais para nós do que uma parceira, porque ela é alguém que faz parte da nossa história, faz parte da história da educação no país. Então, a gente fica muito feliz de estar participando com vocês dois aqui, e te dizer, Sérgio, que você está muito bem, viu? Você não tem ficar achando que não, porque você está muito bem. Eu gostei muito desse momento. Muito obrigado, Margot. E também fazemos nossas as suas palavras no sentido de gratidão a Suzana Fungueto. Professora, muito obrigado pela sua escuta tão generosa, tão privilegiada, e pela sua condução tão brilhante e tão necessária para nós. Muito obrigado, professora, mais uma vez, Suzana, pela sua presença no nosso podcast. Obrigada, Margot. Obrigada por tudo. Muito obrigado, gente. Assim fechamos o nosso podcast. Esse foi mais um episódio do Saber Sênior Trajetórias. Obrigado demais por você estar conosco, pela sua atenção, por você nos acompanhar. E lembre-se sempre que envelhecer é um direito, envelhecer é um prazer, é uma dádiva. E garantir esse direito com dignidade é um dever de cada um de nós. É o meu dever, o seu dever, o nosso dever. Se você gostou, compartilhe e siga nossas redes sociais, @IMEIAcademy e também @Rede Geronto. Todos os episódios estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Até a próxima, muito obrigado e gratidão.